Povo de Deus, paz do Senhor Jesus. Amém. Meditemos em um texto da palavra de Deus, Números, capítulo 11. Números, capítulo 11. Aleluia. Números, capítulo 11. Leiamos a partir do versículo 1. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor o ouviu e a sua ira se acendeu. O fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Versículo 10. Então Moisés ouviu chorar o povo pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. A ira do Senhor grandemente se acendeu e pareceu mal aos olhos de Moisés. Versículo 16, por favor. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu só o não leves. Último versículo, por favor, é o 29. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Oxalá, quem dera, que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Assentai-vos, por favor, minhas irmãs. Eu quero mais uma vez louvar a Jesus pelo privilégio de estar com vocês, para bendizer ao Senhor e ter a oportunidade de pregar a sua poderosa palavra a um povo que o ama. Pastor André Luiz, sua esposa irmã Daniele, eu quero agradecer pelo contato, pastor, pela insistência. Foi uma luta, mas deu certo. Pastor de muita fé. Eu acho que era a pastora também que estava liga. E graças a Deus deu certo. Pegamos muita chuva na estrada, mas o Senhor nos guardou. Muito obrigado ao irmão que foi me buscar. Todas as irmãs que aqui estão cultuando a Jesus desde pela manhã, vocês iniciaram aqui bendizendo a Deus. Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu quero transmiti-la com fidelidade e alegria. Quero rapidamente apresentar os meus materiais para depois da pregação, onde os irmãos estabelecerem aí. Eu acho que será à minha esquerda. À minha esquerda eu estarei disponível para atendê-los. Eu tenho 2 livros voltados à liderança: Princípios da liderança de Paulo, Princípios da liderança de Josué. Inspiração e estratégia para o ministério e para a vida cristã. Tem o livro da minha esposa, Entre Elas e Deus. Entre Elas e Deus. Um livro que eu escrevi para jovens e adolescentes, Solteirismo e Namoro, entre aspas, cristão. Eu tenho uma coleção que eu estou lançando, baseada no Antigo Testamento, intitulada Deus Fala. Levítico
Está na editora, mas não chegou para mim. Eu tenho disponível Deus Fala em Gênesis e Deus Fala em Êxodo. São todos os capítulos comentados e explicados com sermões, esboços de pregações e comentários bíblicos de todos os capítulos do livro das origens e do livro da máxima manifestação de Deus no Antigo Testamento. Estará disponível também no site. Cada livro custa entre R$70 a R$80. Eu venderei cada livro a R$50. Eu quero falar com as irmãs, subordinado ao tema, a todos os irmãos aqui presentes, tem alguns varões aqui também, vencendo o pecado da murmuração. Para nós, murmurar tem o sentido de falar baixo, sussurrar. À luz da Bíblia Sagrada, murmurar é ofender Deus através das palavras. Moisés foi usado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito. Agora Deus os conduz pelo deserto. Eles estão enfrentando muitas dificuldades, como o Senhor havia dito que eles passariam. Êxodo 13 diz que Deus não os levaria e não os levou por um caminho fácil. Em Deuteronômio, Moisés disse que todas as humilhações que eles passaram era Deus treinando aquele povo. No capítulo 11, mais uma vez, eles pecam contra Deus com as suas palavras. Eu não quero cansá-las, por isso eu quero já pontuar os tópicos da minha pregação. A primeira é que Deus se ofende quando falamos em tom e de modo murmurador. O versículo 1 diz: queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor. Era má a murmuração do povo aos ouvidos do Senhor. O texto não diz que o povo se queixou e isso foi mal. O texto diz: queixando-se o povo era mal. Isto significa dizer que houve uma permanência de reclamações. Houveram repetições das mesmas coisas por causa da mesma situação, em um mesmo ambiente com as mesmas pessoas. Houve uma insistência no pecado. Por isso o texto diz: e era mal aos ouvidos do Senhor, queixando-se o povo. A ira de Deus se acende com a murmuração. O fogo do Senhor ardeu entre eles. Não é um fogo que veio de cima. O texto diz: o fogo de Deus ardeu entre eles como se fossem pegos de surpresa. Pois vieram falando, questionando, murmurando, criticando, apontando, disfarçando, cutucando, apontando. Do nada. Quando menos esperavam, o juízo de Deus, em forma de fogo, se acende entre eles. Talvez para nós, murmuração são apenas palavras. Mas veja que dentro da palavra murmuração tem o termo ação, porque para Deus, falar é expressar o desejo interno de controle. Ou seja, quando murmuramos, estamos dizendo a Deus: se eu estivesse no controle, seria melhor. Mas já que é o Senhor que é Deus, tudo bem. Mas se eu fosse o Deus da história, seria melhor.
Isso é murmurar. Eu, no lugar do Senhor, faria melhor. No meu plano, ao meu ver, seria assim. Murmurar é dizer que o nosso modo é o melhor jeito, é a melhor forma. E nunca na Bíblia Sagrada Deus permitiu que alguém lutasse contra a sua autoridade e permanecesse da mesma forma. Adão e Eva ouviram a proposta da serpente: sereis como Deus. Foi uma luta contra a autoridade divina. E o que aconteceu? Foram expulsos do jardim. Nabucodonosor olhou para a glória da Babilônia e disse: essa é a Babilônia que eu construí pela minha glória, para a minha magnificência. Ele queria falar magnificência, mas ele nem deu conta de falar, porque a Bíblia diz: estando ele ainda falando, ouviu-se uma voz do céu: tirado foi o seu reino. E ele perdeu o trono. Por quê? Porque lutou contra a autoridade de Deus. Todo mundo peca, todo dia pecamos contra a santidade de Deus. E o Espírito nos convence, o Espírito faz nos arrependermos. Agora, lutar permanentemente contra a autoridade de Deus, através da murmuração, como se do seu jeito fosse melhor, se fosse você que controlasse as coisas seria melhor. Você está dizendo: Deus, desce do trono um pouco e me deixa governar. Porque se fosse eu governando, eu não estaria reclamando. Mas como é o Senhor que está governando e eu não estou entendendo nada, eu vou murmurar mesmo. Isso é lutar contra a autoridade divina. E Deus já viu isso na eternidade, com um anjo de luz. Ninguém que lutou contra a autoridade de Deus permaneceu honrado. Muitas irmãs que me escutam poderiam estar além do que já viveram, mas suas murmurações estão silenciando Deus, silenciando o seu ministério, adoecendo a sua alma, te fazendo perder credibilidade dentro de casa. A ira de Deus se acendeu porque Deus se ira com murmuração. Segundo lugar, versículo 1: o fogo de Deus ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, por favor, por gentileza, eu não estou aqui me referindo diretamente às irmãs que estão nos últimos bancos. Isso, não é uma indireta para vocês, é o texto. Projeta para mim o versículo 1, por favor, que a aplicação vocês vão entender. Sempre que eu for falando o versículo, se puder projetar, faz isso. A última parte do versículo, por favor. Os que estavam na última parte do arraial. Segundo lugar, a maioria dos murmuradores se distanciam da liderança, se distanciam dos primeiros bancos. Por quê? Porque eles vão se retirando aos poucos, para que suas murmurações não sejam rapidamente ouvidas. Se eles se entristecerem com a equipe de louvor, com a banda, com o coral, aí já deixa de tocar o instrumento e vai para os primeiros bancos. Se entristece com algum tipo de liderança ou organização, já vai para o segundo, terceiro banco. No outro culto já está no quinto, sexto banco, no meio da igreja. Um mês depois está nos últimos bancos, porque aos poucos vai se afastando para ninguém perceber que ela quer desviar, quer mudar de igreja. Quanto mais longe dá para murmurar e ninguém ouvir, quanto mais longe dá para zombar dos outros e ninguém ouvir,
Quanto mais longe dá para criticar Moisés, Miriam, Arão e ninguém perceber. E a ira de Deus se acende onde? Na última parte do arraial, porque lá estavam os murmuradores. Eu vi isso na minha família. Quando meu pai se afastou do evangelho, antes de levá-lo, Jesus o salvou, óbvio. Meu pai fez justamente isso. Eu sou co-pastor numa igreja em Goiânia há 14 anos, e a maioria dos murmuradores, de obreiros a membros, vão se afastando da ponta do púlpito aos poucos e ficam nos últimos bancos ou na porta da igreja, ou na garagem, ou no estacionamento, sempre procurando defeitos na igreja. E acha defeito no uniforme, acha defeito em som, acha defeito no telão, acha defeito no ar-condicionado, acha defeito. A igreja tem muitos problemas, o único problema que ele não vê é a língua. E se você está na igreja só para ver os problemas dela, você é o pior problema dela. Eles sempre estão nas últimas partes porque eles não querem ser vistos. E se alguém perguntar, o que foi que você disse? Nada, aleluia, oh, glória. Tem um aleluia, um glória, tem até uma língua estranha para disfarçar. Mas a Bíblia diz, foi mal aos ouvidos do Senhor. Moisés não ouviu, Miriam não ouviu, Arão não ouviu, mas Deus ouviu. E se eu ouvir murmuração, eu vou dizer, deixa pra lá, bora ali resolver. Agora, se Deus está ouvindo você murmurar sempre. Não, pastor, mas espera aí, a gente está na dispensação da graça. A gente está na graça? Então bora para a graça. Projeta para mim 2 de Pedro. Errei, é 1 de Pedro, capítulo 2. Bora para a graça, bora para o amorzinho. 1 de Pedro, capítulo 2. Deixando toda, vai igreja, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas. Agora está no amor. E é ordem apostólica. Logo, viver na prática da murmuração é pecado. O fogo de Deus se acendeu e morreram os murmuradores. Aí os parentes deles, que sempre concordavam com eles, porque murmurador sempre tem quem concorde. Sempre as igrejas têm suas facções, seus grupinhos de fofoca. Irmãs contra jovem, jovem contra adolescente, adolescente contra criança, varoa contra varão, não sei, meu Deus do céu. Que tanta fofocaiada. Murmurador só se sustenta quando tem gente que gosta de fofoca. Ou você acha que site de fofoca existe por quê? Uma vez no corredor na minha igreja, eu ia falar o nome do irmão, mas está filmando, chega de polêmica. O cara chegou, me abordou e começou a falar mal do pastor da nossa igreja. Mas falava mal mesmo, criticando a pregação, criticando a seleção de lideranças para os grupos da igreja, os departamentos. E enquanto ele falava, eu peguei o celular. E ele pensou que eu estava sendo mal educado, não sei. Mas ele continuou falando. E eu tive medo dele pensar que eu estava sendo mal educado. Mas enquanto eu desbloqueei o celular, ele, o que o senhor está fazendo? Eu falei, eu estou chamando o pastor aqui. Peraí, pastor, rapidinho. Não precisa não? Ué, mas você não quer falar? Nunca mais, irmão. Versículo 2. Então o povo clamou a Moisés. E Moisés orou ao Senhor.
e o fogo se apagou. Na hora de murmurar, está longe da tenda onde está Moisés, mas na hora que o juízo chega, Moisés, intercede por nós. Aí Moisés ora e o fogo se apaga. Igreja, olha isso, enquanto eles murmuram, o fogo se acende. Quando Moisés ora, o fogo se apaga. Era Deus ensinando. Em vez de murmurar, ora. Em vez de reclamar, ora. Versículo 4. O vulgo que estava no meio deles. Sabe o que é vulgo? Estranhos, estrangeiros. Quem eram esses estrangeiros? Gente que saiu do Egito com medo das pragas. Deus estava mandando pragas no Egito, e eles olharam e viram Israel saindo do Egito. Vamos junto, vamos vazar também. Sabe aquele tipo de gente que vem para Jesus só com medo das lutas e dificuldades lá de fora, pensando que aqui dentro não vai ter prova, não vai ter luta, não vai ter dor, não vai ter angústia, não tem amor por Cristo, não nasceram de novo, são mascarados do nosso meio. O vulgo que saiu do Egito no meio de Israel, agora está entre os israelitas, e o texto diz: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. A terceira lição é que a maioria das nossas murmurações nascem quando colocamos nossos desejos acima de tudo. A gente tem que reconhecer que quando desejamos, queremos, sonhamos, projetamos, ou acontece do jeito que a gente quer, ou não acontece. E se acontecer do jeito que a gente não quiser, aí a gente murmura, porque nós idolatramos nossos sonhos, planos e desejos. Sabe o que é que o murmurador faz? Se apresenta para Deus com a lista pronta: assina embaixo aí, Jeová. E se Deus não assinar, murmura, reclama. Se não for do jeito que ela projetou, que ele desejou, sai de baixo. Agora o verdadeiro adorador, ele vem para Deus com a folha em branco: preenche, Jeová, porque o que o Senhor quiser para a minha vida, eu aceito. Entenda, igreja de Jesus, você não está no controle, nós não estamos no trono, não somos deuses, a história não foi entregue a nós. Então não deixe que seus desejos te controlem. Então ore sempre por tudo. Veio a ter grande desejo. Olha isso, gente, versículo 4. Pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar, repetiram o pecado do versículo 1, dizendo: quem vai dar carne para a gente comer? Olha por que o povo está murmurando: por causa de comida. Os estranhos começaram a dizer assim: vocês estão sentindo? Aí os israelitas: sim, cheiro de maná. Pois é, vocês não têm saudade de carne, não? Churrasco. Aí os israelitas: é verdade, né? Tem um tempão que nós não comemos carne. Olha isso, como que era esse povo. Quando os estranhos começaram a falar assim: pois é, mas é carne que é bom, Israel começou a chorar, pedindo carne. Olha o desejo deles. Me ajuda, diga: carne. Aí alguém pergunta: por que vocês estão chorando? Olha a desculpa, olha a justificativa. Versículo 5: é que a gente se lembrou dos peixes que a gente comia de graça no Egito. Nos lembramos dos pepinos, do melão, do alho, da cebola. O povo está com saudade de cebola. Quem é que tem saudade de cebola, meu Deus do céu? Imagina esse povo no Egito cortando cebola e chorando. Esse povo comendo alho. E agora, para murmurar,
murmurar? Por que vocês estão chorando? É que a gente está com saudade de comer alho e cebola. O centro está aqui, ó, no Egito. Vou perguntar para quem está comigo, no Egito. O que eles queriam não era alho, nem cebola, nem carne, nem melão. Era o Egito. Mas eles estavam procurando uma desculpinha para voltar para o Egito. Todo murmurador é falso, é hipócrita, é mascarado, quer desviar, mas não assume, quer viver no pecado, mas não assume, fica procurando defeito naquilo que Deus providencia, para ver se seu pecado é justificado. É que aqui só tem maná, não tem cebola, não tem melão, não tem alho. Bora voltar para o Egito? Olha, lembramos-nos do Egito. Olha isso, influência. O vulgo egípcio sentiu saudade do Egito, Israel lembrou do Egito. Influência, irmã, se você continuar murmurando, tu vai gerar uma filha preguiçosa, murmuradora, feminista. Meu irmão, se tu fica murmurando de tudo, em vez de agir, trabalhar, se esforçar, chorar, clamar a Deus e colocar no joelho, você vai gerar filhos folgados, murmuradores, reclamões. Fui levar meu filho na escola agora. Eu cortei os negocinhos lá e falei para ele, agora cola. Ele não colou. Eu peguei e coloquei dentro do livro, bora para a escola. Levei para a sala de aula. Quando eu fui buscar a professora, paizinho, ela com o livro, paizinho, quero falar com você. E ele, seu filho, bem aqui. Aí eu falei, pois não. Aí ela, ele não terminou a tarefa completa de arte. Aí eu falei, manda ele terminar. Ela disse, mas ele disse que você estava com ele, por que você não fez? Eu falei, porque eu já estudei, a tarefa é dele. Aí ela perguntou, mas o senhor não ajudou? Eu disse, eu que cortei. Eu não ia deixar ele mexer com tesoura, eu cortei, ele cola. Mas ele vai perder ponto. Aí eu falei, fala para ele que ele vai perder ponto. Ele tem que perder ponto e saber que ele deveria colar. Eu mandei ele colar. Eu já cortei, quer que eu cole? Aí eu falei, eu só te peço para nunca mais fazer isso na frente dele. Porque eu não vou gerar um preguiçoso folgado. Ele tem que saber que ele já tem responsabilidade. Mas ele tem 6 aninhos. É de criança que se faz o adulto. Nós não podemos gerar murmuradores, mas se você é murmuradora, se você reclama, murmura, sai do culto jantando o pastor, sai do culto jantando a dirigente do ciclo de oração, aquela irmã lá, você viu? Deus me livre e guarde, uma canta ruim, né? Uma prega ruim, né? Meu Deus, aquele pra... irmão, enquanto tá engolindo mágoa, vingança, ódio, inveja, fofoca, calúnia, deslealdade, murmuração, pelo amor de Deus, sai dela. Seus filhos estão observando. Aí quando está com 12, 13 anos de idade, eles não querem igreja, eles não querem Jesus, porque só te vê falar mal de igreja, só te vê falar mal de culto, não tem nada bom para falar. Ai, que só tem maná, tem tanta coisa boa que ele fez água sair da rocha, ele abriu o mar, ele tem a coluna de nuvem, ele tem a coluna de fogo, mas o murmurador só acha coisa para reclamar. Olha isso, gente, é que não tem nada a não ser esse maná. Influência. Murmuradora gera outra murmuradora. Quinto lugar, versículo 5. Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça. Deixa eu fazer uma pergunta para quem já leu o Êxodo. Esse povo comia no Egito de graça? Porque quem é murmurador mente. Todo murmurador aumenta as coisas. Irmão,
Eu sou co-pastor numa igreja, e vocês também que são líderes ou mães, sabem do que eu estou falando. A gente passa assim, ó, aí não vê a pessoa, ou no cumprimento da pessoa. A pessoa, em vez de falar assim, Pai do Senhor, Pai do Senhor, mas não, ela deixa você passar. Engole, registra e diz: passou por mim, me desprezou, quase pisou no meu dedo, ó, quase passou por cima de mim, me viu, olhou na bodega do meu olho e não falou. Só para murmurar. Toda mentira tem que ser enfeitada para gerar impacto. Porque se você não mentir e não aumentar, ninguém te dá atenção. Murmuradora, murmurador. Comíamos de graça. E tem outra lição aqui, sexto: murmuradores gostam de tudo de graça. Nada pode ter preço. Nada pode se exigir dinheiro. Tocou em dinheiro, ela entra no capeta. Eu tô falando ela porque o maior público que é feminino. Fica com raiva de mim, não. Tu acha que eu virei pregador assim por quê? Minha avó e minha mãe, ó. As maiores pancadas eram da minha avó e da minha mãe. Eu vou devolver. Brincadeira. Olha isso. Comíamos de graça. Tem gente que o culto tá uma bênção. Nós abrimos esse culto em seu nome, ó Jesus Cristo. Agora a leitura da palavra, oh glória. Abre a Bíblia, fica em pé. Abriu a Bíblia, oh glória, palavra maravilhosa, né, amiga? Aleluia. Agora vamos ouvir os departamentos e canta com todo mundo. Mas quando a liderança diz, vamos falar do dízimo e de oferta, lá vem. É só falar em dinheiro. Avareza, amor ao dinheiro. Mas tem que pagar para entrar. Eu já preguei em congressos, irmãos, que tem apostila, caneta, alimentação, conforto, gente de fora, aquela festa linda, reclamando, porque a igreja, sem abusar, estabeleceu algum custo. Mas quanto você paga na sua internet, Premiere, Netflix, Paramount? Comemos de graça. Saudade do Egito. Agora para onde a gente mora, olha, só tem maná. E agora, irmão, Moisés, no versículo 10, Moisés ouviu o povo chorar. Por quê? Porque novamente eles estão chorando pelo juízo do versículo 1. Aí quando eles começam a chorar pelos mortos, diz o texto, a ira do Senhor se acendeu, e isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Sabe o que esse texto está dizendo? Moisés sentiu que Deus se irou novamente. Quem está me ouvindo diz amém. Amém. Quando Moisés vê o povo chorando de novo, reclamando, ele sente no coração que a ira de Deus se acendeu. Parece que Moisés está sentindo que Deus vai lançar fogo de novo. E isso pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés é tão sensível a Deus, Moisés é tão íntimo de Deus, que ele está percebendo que Deus está se irando. E quando Deus vai se irar e lançar o fogo sobre os murmuradores, se prepara para dar um glória a Deus lindo, minha irmã. Fica com raiva de mim, não. Diz o versículo 11, e disse Moisés ao Senhor, por que fizeste mal ao teu servo? Deixa eu fazer uma pergunta para quem está ligada. Deus fez mal para Moisés? Ele está reclamando. Por que fizeste mal ao teu servo?
Por que eu não achei graça aos teus olhos? Por que colocou sobre mim a carga de todo esse povo? Não, peraí, Moisés. Peraí, Moisés. Lá em Êxodo 4, eu estabeleci Arão para te ajudar. Lá em Êxodo 15, eu estabeleci Miriam como profetisa. Lá em Êxodo 16, 17, eu levantei Arão, Ur e Josué. Lá em Êxodo 18, eu trouxe seu sogro para te aconselhar e dividir as cargas. Mas ele está reclamando e ele diz assim: colocou sobre mim a carga de todo esse povo. Olha a pergunta de Moisés, no versículo 12: por acaso eu concebi? Foi eu que engravidou desse povo? Eu gerei esse povo? Para que tu me dissesses para levá-los no colo? Eu não pari esse povo. Por que tudo que eles passam tem que ficar chorando por mim, clamando por mim? Aí você diz: mas pastor, Moisés está reclamando. Tá, olha o 13: de onde teria carne para eu dar para esse povo todo? Pois eles estão chorando contra mim. Nas murmurações deles, eles estão falando de mim. Eu não sou suficiente, minha liderança não presta. Olha o que ele diz no 14: eu só não consigo levar, é muito pesado para mim. Se é assim que o Senhor faz comigo, me mata. Se fosse qualquer um, outro diria: faz o seguinte, mata logo todo mundo aqui que eu fico livre. Mas não, ele ama tanto aquele povo que ele dizia: me mata. Eu não consigo ajudá-los, eu não consigo lhes dar carne, me mata. Ele diz no 15: se eu achei graça aos seus olhos, não me deixe ver o meu mal. Meu ministério não está fluindo para eles, então me mata. Vou perguntar de novo, e a resposta é positiva. Moisés está reclamando, sim ou não? Sim. A diferença é para quem? Aleluia. Galerinha, Moisés está falando asperamente? Tá. Moisés está desabafando? Tá. Parece injusto? Parece. Mas eu repito a pergunta: para quem ele está falando? Então para com esse negócio de desabafar em Facebook, fica dando indireta em story. Fecha a porta do teu quarto e vai chorar. Fecha a porta do seu quarto e vai orar. Grita lá: Senhor, me mata. Pede lá: Senhor, eu quero morrer, mas o controle da minha vida não está na minha mão, está na sua. Senhor, não aguento mais. É para quem você fala. Ei, o que determina sua espiritualidade é o que domina seu coração. O povo murmurava falando um para o outro, criando facção, desavença, murmuração, divisão, deslealdade. As duas vezes que a Bíblia mostra em Números 11 Moisés falando, é Moisés falando com quem? Com Deus. O Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: você pode falar sim, e pode falar tudo, pode desabafar, mas não é com qualquer pessoa. Porque quando você cresce em intimidade, em experiência com Deus, fala com Ele. Jeremias 33:3: clama a mim, eu vou te responder e vou te anunciar coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Isaías 55:6, tu conhece: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Romanos 12:12, sede perseverantes na oração. Você já tem experiência. Com quem ele está falando? Com Deus. Se prepara para dar um glória lindo, pelo amor de Deus. Versículo 16: disse o Senhor a Moisés. Vou perguntar: disse o Senhor a quem? Moisés. Com quem Deus está falando? Moisés. Você falou comigo, eu falo contigo. Passa o dia inteiro murmurando, aí chega no culto: fala Deus, falo.
Enquanto o povo murmurava, fogo. Mas quando Moisés orou, veio a palavra do Senhor. Vem cá, deixa eu falar com você. Fala, Senhor, ajunta-me, ajunta para mim, ajunta diante de mim 70 homens. Ele ajuntou 70 anciãos, 70 homens da confiança, 70 homens que ele sabia que era já líder e que tinha maturidade. Preste atenção, por favor, a gente está caminhando para a conclusão. Se você não prestar atenção agora, você vai perder a mensagem toda, vai ficar só apanhando aí na sua cabeça. E agora que chegou a hora do conforto. E aí, meu irmão, ajunta 70 anciãos, ajuntou os 70. Tá bom, Senhor, eu vou juntar os anciãos. De novo, ao 17. De novo, ao 17. Eu já estou empolgado, não sei tu. Então, eu vou descer lá e vou falar com você. 2 vezes no texto ele falou com Deus. 2 vezes Deus diz: eu vou falar com você. Os murmuradores vão ver minha graça e minha glória em ti. E agora, irmão, Moisés, eu vou descer e tirarei do. Eu gostaria que as irmãs me ajudassem agora. Tirarei do. Bora lá, e tirarei do. Deus não disse tirarei o. Tirarei do. Eu não vou tirar o espírito que está em ti, eu vou tirar porção dele, eu vou tirar um pouquinho dele, eu vou tirar uma parte da unção e vou colocar sobre eles. Quantos, igreja? Diga 70. Sobre 70, eu vou ler o 25, hein? Vou ler o 25. O Senhor desceu na nuvem e lhe falou com Moisés, e tirando do espírito, não é o, é do, tirando do espírito que estava sobre ele, pôs sobre 70. Moisés está aqui, eu quero morrer, para mim acabou, eu não dou conta mais, misericórdia. Aí Deus diz: fica em pé. Estou em pé. Da unção que está em ti, eu coloco sobre 70. Pastor, eu não entendi. O cara queria morrer e tinha unção para mais 70. O cara falou que estava fraco e tinha unção para mais 70. É o que Deus está dizendo. Se você tem intimidade comigo, mesmo fraca, ainda tem unção para mais 70. Se você não é murmuradora, mesmo pensando em desistir, Ele te usa. Eu vou repetir porque o Espírito me permite repetir. Mesmo pensando em desistir, mesmo pensando em parar, você não está sentindo a minha presença? Eu não te usei para orar por alguém, eu não estou falando com você, eu não te dei sabedoria para resolver aquele problema. Ainda que você tenha se abandonado, eu não abandonei você. Deus está dizendo a alguém: eu não aposento o crente, eu não aposento o crente. O diabo pega o vaso depois que usa e diz: está acabado, joga fora. Jesus não, Ele pega o vaso quebrado, renova e diz: a glória da última casa será maior do que a primeira. Ele usa os vasos frágeis. Que platusa vastuícha, 70. Se Ele quisesse te levar, já teria te levado. Ainda há um plano. Você não pode se tornar semelhante aos que murmuram contra ti. Você não pode continuar no pecado da murmuração. Você murmurou e está murmurando porque ainda não entendeu nada. E Deus está dizendo: eu não sou obrigado a te explicar. É você quem é obrigada a confiar em mim. Eu não mudei, diz o Senhor. Eu sou o mesmo ontem, hoje, eternamente. Tu não está entendendo nada agora, mas depois você vai entender. Olha que coisa linda, meu Deus, eu sinto a presença de Jesus. O Espírito veio sobre eles e profetizaram. Me ajuda, veio sobre eles e profetizaram. É
assim que Deus vai calar a voz da murmuração. Ele vai tirar a murmuração da sua boca e vai colocar profecia. Eu estou lhe dizendo que você vai mudar as palavras. Pastor, mas eu nem sei se eu tenho um dom de profecia, mas você tem a maior profecia. Então abra a boca e vai profetizando, não vai ter morte. Sopra o Espírito dos quatro cantos e traz vida para a minha casa. Sopra Espírito e traz vida para o meu ministério. Você vai profetizar essa palavra: eu habito no esconderijo do Altíssimo, eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Você tem que profetizar essa palavra. A porta vai abrir, e se não abrir, Jesus continua no controle. A bênção de Deus está sobre a minha casa. Alguém pode adorar o Senhor por essa palavra? Ele está dizendo que Ele cala a voz da murmuração. Você vence o pecado da murmuração profetizando. Profetizaram e nunca mais. Por que profetizaram, mas nunca mais? Porque foi só uma porção. E por que eles profetizaram se era para nunca mais? Porque Deus só deu um sinal para eles e para Moisés. E qual era o sinal para eles? Era: a prova de que eu chamei vocês é que vocês vão profetizar. E por que nunca mais? Porque ainda não havia chegado um tempo que era só para nós. Aleluia! Aqui tem mulher cheia do Espírito e vai entender com sensibilidade o que eu vou falar agora. Josué chegou e disse: Senhor, Moisés, oi, tem dois profetizando lá fora do arraial, nem chegaram aqui. Eldade e Medade está lá fora ainda profetizando. Profetizar aqui é se movimentar. Profetizar aqui é se mover. É sério, é sério. Eles profetizavam e se movimentavam. Aí Josué veio assustado. Só que eles não estão aqui, eles estão lá. Proíbe-os. Olha, se é que existe o espírito da murmuração pegando Josué. Os caras profetizando e Josué fazendo fofoca. Os caras profetizando e Josué com ciúminho. Ele olha para Moisés e diz: proíbe-os, manda eles pararem com esse negócio, porque já acabou o culto e os caras ainda estão lá. Aí Moisés olhou para ele e disse: tu tá com ciúme por mim? Eu que sou o líder não estou com ciúme. Tu tá começando agora, quer proibir profecia? Na hora que tinha gente murmurando, tu não veio atrás de mim. Agora que tem gente profetizando, adorando, fazendo barulho, tu quer vir aqui perturbar a cabeça dos outros. Olha que coisa linda. 29. Tem tu ciúme por mim? Tomara que todo esse povo, se você está incomodado com dois, o que eu quero é que todo esse povo seja. Porque onde sobra profeta, vai faltar murmurador, meu irmão. Onde tem profeta, é assim que se vence a murmuração. Então quando a sua mãe estiver reclamando, não mãe, para de murmurar mãe, vai dar certo. Quando a sua filha estiver murmurando, não minha filha, vai dar certo. Jesus está com a gente, a prova está travada, mas a vitória está chegando aí. Se o marido estiver murmurando, bora orar meu bem, bora profetizar. Esse povo, o meu desejo, Josué, é que esse povo seja, não estressa não, é que esse povo seja. Só que meu desejo é duplo. Essa é a primeira parte do meu desejo. Pode fazer uma comparação comigo? Diga, posso.
Qual era o desejo do povo? Carne, cebola, alho, pepino, melão. Não entendi, pastor, só coisa de baixo. Alho, cebola, melão. Moisés, qual o seu desejo? Eu quero profecia, eu quero o Espírito Santo, eu quero o poder de Deus. O que você deseja? É de baixo? E o meu segundo desejo, Josué, é o qual? É que o Senhor desse o seu Espírito para todos. É porque o Espírito está em mim, Josué. Aí ele tirou um pinguinho e pôs nos caras. Mas o meu desejo é que o mesmo que está em mim, ele derrame sobre todo o seu povo. Está preparado para dar glória a Deus, galeria? Se a gente fosse Deus, como é que é? O meu desejo, Senhor, é que o Senhor encha todo o seu povo. Aí Deus faz assim. Eu concordo. Negócio fechado. Esse seu desejo é o mesmo que o meu, Moisés. Murmurador não sabe o que eu quero, mas quem ora sabe o que eu quero. Senhor, esse é o seu desejo também? É. E eu vou provar, Moisés. Prova. E eu vou provar para vocês aqui. Prova. Está lá em Joel 2. E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Aí vem Jesus em João 16: eu irei e rogarei ao Pai, e Ele enviará o outro Consolador, e Ele não estará apenas convosco, mas habitará em vós. E o desejo de Moisés se cumpriu. Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, que repousavam sobre cada um deles, e começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E todos, eu vou repetir, e todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia! O desejo de Moisés: não murmure, só deseja o meu espírito. Eu vou salvar seus filhos, eu vou salvar na sua casa, eu vou entrar onde você não entra, eu vou fazer o que você não faz. Profetiza. Espírito, que desce fica em pé. Jesus está te sarando das murmurações e te tornando uma profetisa.
Receba dons espirituais, receba autoridade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te pedimos perdão pelas nossas murmurações. Eu navegarei. Batiza Jesus. Batiza Jesus. Renova Jesus. Abre bem a tua boca e eu te encho. Abre bem a tua boca e eu te encho. Abre a boca que a glória está subindo e a glória está descendo. Você está com saudade da minha glória, do meu poder? Seja renovada, seja sarada. Ele está colocando novas línguas na sua mente. Fala, fala. Ele está colocando autoridade nas suas palavras. Recebe o fogo de Deus. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Receba poder, adora. Toda depressão, síndrome do pânico, ansiedade, Jesus está expulsando agora. Seja curada, curado em nome de Jesus. Ao Deus da minha vida. O que Ele fez por você? Que me compreender sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida. Você pode segurar na mão dessa irmã do seu lado e orar por ela. Você pode colocar a mão no ombro, abraçá-la, porque Jesus quer enchê-la. Jeová colocou 70 homens ao lado de Moisés para animá-lo. Jesus te colocou ao lado dela agora, para que através da sua vida ela seja cheia. Através da sua vida ela vai ser curada. Ore por ela. Ela vai voltar mais cheia. Ela vai voltar mais cheia. A glória dessa última casa vai ser maior que a primeira. Vai ganhar alma, vai cantar, vai profetizar, vai curar enfermos, em nome de Jesus. Ora, igreja, nós somos pentecostais. Enche a minha irmã, enche o meu irmão, enche a minha irmã, enche, 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 capacita, levanta, batiza, renova, dá dons. Deixa eu ouvir o som das irmãs pentecostais.
batizar, ela está mais cheia, mais cheia, mais cheia, mais cheia. Quem não é batizado, abra a boca, que a glória de Deus está aqui. O Deus de Frida Wingren, o